Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Privilégio, meus irmãos, privilégio poder adorar o Senhor enquanto se pode. Este é um ato de buscar a face do Senhor Deus, e culto então especial. É um privilégio para poucos, meus irmãos, que têm a oportunidade de cultuar o Senhor Deus. E no Brasil é um privilégio por causa da liberdade religiosa, liberdade de culto, livre acesso às Escrituras, traduzida na nossa língua, facilidade. Queridos, outros irmãos nossos não têm o mesmo privilégio que nós temos aqui. Não tem por causa de perseguição, cerceamento da liberdade. Então nós aproveitamos esta rica oportunidade. Temos aqui a liberdade de pregar a palavra do Senhor Deus, guardado por lei. O ambiente de culto onde estamos é guardado por lei. Ninguém pode entrar aqui e impedir a gente de cultuar o nosso Deus. Olha que privilégio, meus irmãos. Isso é graça, maravilhosa graça. Por isso é que quando reunimos para cantar e louvar o Senhor, isso tem que estar no nosso coração e cantar com satisfação. Além da grande salvação que nos foi dada, liberdade para adorar o Senhor Deus. Que privilégio. Queremos agradecer, querido pastor João, pelo convite de participar com vocês desta festa de adoração ao nosso Deus. Aos 32 anos de aniversário desta amada igreja, eu tenho a alegria de fazer parte da história, pelo menos um pouco da história desta igreja. É uma alegria para o nosso coração estarmos aqui. Rogamos ao Senhor Deus que abençoe o anjo desta igreja, a pessoa do pastor João, juntamente com o conselho desta igreja, os queridos presbíteros, a saúde dos nossos queridos irmãos, a família, a junta diaconal desta igreja e toda a membresia dessa igreja. Que satisfação ouvir aí o coral da primeira igreja de Belo Horizonte, louvando ao Senhor Deus aqui, com tanta satisfação, abençoando as nossas vidas. Que o Senhor Deus também continue abençoando o ministério dos queridos irmãos. Meus irmãos, palavra do Senhor Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, apenas o versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. É necessário você ter uma Bíblia que seja de papel na sua mão, ou então eletrônico. A facilidade da Bíblia eletrônica, você pode fazer comparações com traduções, com tradução, ou então você fazer pesquisa. Mas eu te peço, você que tem a internet aí no seu celular, não se distraia com outras coisas. De repente você está aí ouvindo a leitura da palavra do Senhor Deus, de repente chega uma mensagem e você pode ficar aí preocupado, distraído. Isso pode ser uma armadilha de Satanás para roubar a boa semente que será lançada no teu coração. O diabo faz isso, meus irmãos. Ele quer que você não tenha a frutificação da palavra quando é lançada ao teu coração como uma terra boa. Então, não deixe se distrair por nada, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Nós estamos vendo bastante crianças aqui e é sempre um privilégio as crianças participarem do culto. É uma alegria a criança poder participar junto com os pais do culto público. Quem aqui já brincou de faz de conta? Não é para as crianças responderem agora, porque hoje as crianças estão brincando de outras coisas, né? Eu acho que essa brincadeira é mais para os antigos. Eu não sei quantos aqui adultos já brincaram de faz de conta. Os estudiosos do comportamento infantil têm dito que este é o tipo de brincadeira mais frequente entre a faixa etária de 3 a 8 anos. As nossas crianças. Eu já brinquei de faz de conta de um monte de coisa. Eu lembro que na minha infância, ao lado da minha casa, tinha uma oficina de lanternagem.
e ficava um monte de carro lá para arrumar, desmontado. E eu era fascinado por carro, porque eu tinha um desejo de querer ser piloto de carro de corrida. Quem anda de carro comigo aí, de vez em quando tem que... E eu entrava naqueles carros que estava arrumando lá e ficava brincando de carro de corrida. Era um sonho, faz de conta. E eu sentia que os carros ficavam correndo, pegava o volante, virava. Faz de conta, meus irmãos. Vamos usar este termo com muito respeito, para dizer que faz de conta que lá na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele tenha passado aqui pelas terras do Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade de Betim, no bairro, no Guanabara, e quem sabe até participou do culto de organização dessa igreja há 32 anos. Faz de conta, meus irmãos. É muita imaginação, eu sei disso, mas faz de conta pode. Querido, muito obrigado. Deus abençoe. E aí o apóstolo Paulo, depois de participar da festa de organização desta igreja, voltou para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, de tamanha perseguição que ele já vinha enfrentando, lá ele foi preso e, sendo julgado, sentenciado à sua morte, prestes ao seu martírio, ele então chama um companheiro de viagem e escreve um bilhete e diz: olha, este bilhete eu quero que você entrega para uma igreja que está lá na América do Sul, Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade de Betim, no bairro Guanabara. Entrega lá porque eles estarão completando 32 anos de organização. E aí, meus irmãos, faz de conta que quando eu estava vindo para cá, este companheiro do apóstolo Paulo me encontrou ali e colocou o bilhete no meu bolso e disse: olha, Paulo pediu para ler lá na hora do culto. Então, eu vou pegar esse bilhete aqui e eu vou ler com vocês nesse momento. E o bilhete é esse daqui. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E parece que agora o faz de conta já começa a se misturar com a realidade, meus queridos irmãos. Irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses é bem conhecida de muitos de nós. São irmãos que Paulo havia ensinado o evangelho. Ele foi o que iniciou o trabalho naquela cidade. Vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo, como missionário itinerante que era, ele tinha um desejo de ir para uma outra região nas viagens missionárias dele, estava junto com Silas, e depois daquela discussão que ele teve com Barnabé e João Marcos, ele dorme, e então o Espírito de Cristo aparece para ele naquele sonho, e ele tem uma visão de que um varão começou a clamar, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então Paulo, obedecendo esta visão recebida, levanta e vai para a Macedônia. A primeira cidade que ele chega na Macedônia é a cidade de Filipos. Isso está registrado no livro de Atos, registrado por Lucas, no capítulo 16, depois se vocês quiserem conferir, do versículo 6 a 40. Só que agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo está preso e não pode ir ver aqueles queridos irmãos naquele momento. Então ele escreve esta carta, uma carta extraordinária, a carta da prisão, a carta que muitos dizem que é a carta da alegria do coração do apóstolo Paulo, mesmo estando preso. Ele não pode ir lá ver esses irmãos, então ele orienta esses irmãos. E o texto que eu escolhi, ou apenas o versículo 27, já começa aqui com o imperativo de Paulo. Preste atenção, o versículo inicia assim: vivei. Vivei
tem aqui no seu idioma, os estudiosos de teologia gostam muito da língua grega, os entendidos dizem que aqui é como se Paulo estivesse dizendo assim, na verdade este é o fato, olha, vocês que são cidadãos, exercei a vossa cidadania. Ele está escrevendo lá para Filipos, mas pode ser aplicado para nós aqui hoje. Porque o verbo que o apóstolo Paulo utiliza aqui é o mesmo verbo que está na raiz da palavra polis, ou política, no grego. É uma palavra que representa a cidade. Então, presta atenção o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: exercei, irmãos da igreja em Filipo, ou irmãos na igreja no Guanabara, exercei a vossa cidadania de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, eu quero tentar ver com vocês aqui quais são as prescrições que este versículo pode nos ensinar aqui, meus irmãos, de exercer a nossa cidadania ou vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque me parece que é isto mesmo que a igreja brasileira está precisando. De um bom testemunho para que o nome do Senhor Deus não seja blasfemado no meio dos gentios. Para que o nome do Senhor não seja tomado em vão, a quebra do terceiro mandamento. Porque o Senhor Deus não tem compaixão de quem quebra o terceiro mandamento. Isso quem disse foi Ele mesmo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque quem tomar o nome do Senhor em vão, ele não terá por inocente. Então vamos lá ver as prescrições, meus irmãos. Primeiro, é que nós devemos estar firmes em um só espírito. Está tão óbvio aqui no texto. Vocês viram aí. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. A palavra espírito aqui, irmãos, é diferente da palavra alma. Se você é um estudioso de grego, você já deve ter percebido isso. Mas embora espírito e alma organicamente não sejam distintos, porque não são mesmo, para nós, alma e espírito é a mesma coisa, mas aqui a metáfora se presta a objetivos bem distintos. É isso que Paulo vai fazer. Então, aqui é Paulo dizendo assim, irmãos, vocês têm que estar firmes em um só espírito. E isso significa firmes em um só entendimento, firmes em um só pensamento, em uma só opinião, em uma só ideia, em um só ponto de vista. Não são vários pontos de vista, mas é um só ponto de vista, porque traz a ideia de unidade para a igreja. Unidade de pensamento, unidade de ponto de vista, que é o ponto de vista do Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Nós não temos outro modelo, ou outra representação, ou outra finalidade de termos um só pensamento, um só ponto de vista. E também existe aqui um verbo que traz a ideia de estaca. Vocês perceberam aí? Estais firmes, que quer dizer, estais como estacas, bem firmadas e bem fincadas. Então, ele quer deixar isso bem claro para esses irmãos. Ficam firmes num só pensamento, num só entendimento, numa só opinião, numa só ideia e num só ponto de vista. Eu sei que alguns aqui podem estar pensando, pastor, não dá. Nós somos tão diferentes, pastor. Isso não cabe. A variedade de igrejas, de denominações espalhadas por aí no Brasil, mostra isso, pastor. Essa tese do senhor cai. Irmãos, quando nós vemos na igreja certas diversidades de opiniões, e quando essas opiniões afetam posturas vitais da vida cristã e da simples fé evangélica, e aí vem alguém e diz que é assim mesmo, cada um pensa diferente mesmo.
Então lembre-se deste versículo aqui e suspeite, porque alguém está se afastando da verdade. Não tem outra conclusão. A expectativa do Senhor Deus expressada aqui pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, é sim que em todas as matérias que afetam a nossa postura como cristãos, nesta nossa vida, neste mundo, é que nós busquemos sim a unidade. Unidade de pensamento, unidade de entendimento, unidade de opinião, de ideia, unidade de ponto de vista. Isso é a igreja de Cristo. Essa união, esta posição que nos une. Somos diferentes em muitas coisas, mas nós temos pontos em comuns que nos unem, que no final é o mesmo ponto de vista de Cristo. Guarda isso aí no teu coração. Então, é isso que nos torna um só em Cristo. Não tem outra maneira de nos tornarmos um só em Cristo. Não é o meu jeito de vestir, não é a placa da minha denominação, é eu entender que existe um ponto vital de Cristo que nos une, meus irmãos. Então, volto a dizer, é muito estranho que num país onde a maioria esmagadora tem a mesma Bíblia como base da sua fé ou na sua igreja, tenhamos opiniões tão diferentes. Meus irmãos, alguma coisa está errada. Falta alguma coisa. Não é possível. Talvez falta para muitos desavisados o exercício disciplinado, submisso e constante de nos aproximarmos do pensamento, da opinião e do ponto de vista de Cristo. É a única chance para estarmos firmes em um só Espírito. Não tem outro caminho. Então, aqui está a primeira prescrição indispensável para uma igreja que quer andar de modo digno do Evangelho de Cristo. É de modo digno do Evangelho de Cristo. Segundo, vamos lá. E ele continua dizendo aí: estais firmes em um só Espírito e também estais firmes como uma só alma. Agora sim, diferente de espírito, que metaforicamente no Novo Testamento aponta para pensamento, ponto de vistas, agora a alma está ligada ou está envolvido aqui sentimentos, gostos pessoais, prazer, satisfação e até mesmo a vontade. É o que Paulo coloca aqui. Você sabe o que é uma alma gêmea? Quem é casado aqui deve saber disso. Muitos solteiros aqui, não sei se tem muitos, mas se tiver, um dia, querendo o Senhor Deus, você vai encontrar sua alma gêmea. Você vai se encantar, você vai dizer, me identifiquei. Não é assim? É um mistério, mas você se identificou. O mesmo sentimento, o mesmo gosto, a mesma satisfação, o mesmo propósito. Meus irmãos, encontrei a minha alma gêmea. Eu já encontrei há 27 anos, ela está sentada ali. Aquela preciosidade ali. Então o casamento é isso. Casamento é isso. É quando você encontra a sua alma gêmea. É uma tentativa constante, diária, de você ser a alma gêmea do outro. Eu estou com minha filha, que está de repouso, porque ela está com uma cesariana marcada para terça-feira agora, porque ela está grávida. Ela já está chegando às 37 semanas de gêmeas, da mesma placenta, 2 meninas, idênticas. Tem que botar fitinha no braço lá, senão a gente confunde. Então você sabe o que são gêmeos, mesmo, alma gêmea. Então o apóstolo Paulo diz assim: estais todos firmes como uma só alma, todos alma gêmeas. Irmãos, nós somos chamados pelo Evangelho para sermos, sim, almas gêmeas. Gêmeos, almas gêmeas uns dos outros. E eu tenho que explicar que isso não quer dizer que sempre teremos os mesmos gostos, do mesmo jeito.
Porque quem é casado aqui sabe disso. Eu sou casado com uma nordestina. E ela gosta de fazer aquelas comidas gostosas lá do norte. E comida bem temperada. E tem comida que ela faz, eu como para agradar minha alma gêmea, mas vocês sabem como é que é. Então, às vezes, os gostos vão ser diferentes. Eu gosto de comer jiló, o outro já não gosta. O outro gosta de comer uma picanha, mas não pode. Não é que ele não gosta. Vamos voltar para o Evangelho, meus irmãos. Então, aqui não está ensinando a Bíblia que temos que gostar da mesma coisa sempre. Não. Mas aqui está falando o seguinte, meus irmãos. As implicações aqui são diferentes por causa do reino de Deus. O que está em jogo aqui é o reino do nosso Deus. É aqui que vem mais uma vez à tona a demanda dos nossos gostos, dos nossos prazeres, os nossos sentimentos, que encontram unidade somente em Cristo. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu desejo. É o que Cristo gosta, sente, pensa, deseja. A igreja é dele, nós somos membros desse corpo. É isso que faz toda a diferença na vida da igreja. Não é a minha vontade que está em jogo, não é o meu jeitão de ser, é o meu Salvador. Somente Cristo, né, como bons presbiterianos reformados, solos Cristos, somente Ele. Então, o coeficiente da unidade, não somente nos pensamentos, ideias e opiniões, mas também nos sentimentos e vontades, então, exercei a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo, como almas gêmeas, como só uma alma, diz o apóstolo Paulo. E por último, meus irmãos, é óbvio o que está aqui no versículo. Lutando juntos pela fé evangélica. Pronto. Se você está firme, unido, em um só espírito, em uma só alma, então a luta vai ser reída e há grande probabilidade de vitória, meus irmãos. O verbo que o apóstolo Paulo usa aqui é composto. A ideia aqui é o seguinte, é unidade mesmo, é de união. Estais juntos, é o que ele diz. A ideia é aqui... é de um time de futebol. Quem gosta de jogar bola aí sabe disso. Tem que estar juntos, bem preparados, unidos, porque vocês têm um adversário para enfrentar. E o objetivo é vencer o adversário. Então tem que estar bem unido, bem junto, num só propósito. Ou talvez a ideia aqui também pode ser de um exército, que talvez está na mente do apóstolo Paulo. Que todos os soldados de uma corporação estão juntos com um alvo, apenas um alvo comum, que é vencer o inimigo. Agora imagina, e aí essa corporação começa a brigar entre si, pontos de vista diferentes. Pega o elmo ou o escudo, não, tem que ser mais para baixo, tem que ser... Aí fica discutindo aquelas questões todas. Quanto a isso, o inimigo lá está aproveitando a vulnerabilidade, meus irmãos. Não podemos ter fogo amigo, meus irmãos. Porque senão o inimigo vem e ele ganha vantagem nisso. Então, aqui a ideia é de uma consciência de que o inimigo está lá do outro lado simbolicamente. Porque eu sei que tem uma igreja, ainda tem igreja aqui do outro lado? Eles não são nossos amigos, não. Está gravando, senão vai falar lá, está falando mal da igreja. Não, do outro lado, para o lado de fora da igreja, meus irmãos. Então nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Isso implica que teremos sempre, meus irmãos, os mesmos objetivos. O objetivo nosso é vencer aquele que nos fere, que nos ataca, aquele que nos quer derrubar. Então, talvez aqui nós podemos pensar até um pouquinho mais alto. O que o texto quer nos ensinar é uma grande lição. Que a mesma fé, escute isso, com os seus entendimentos, opiniões, vontades, praticidade, nos unam nesse pensamento de luta. Temos um alvo a atingir e precisamos estar juntos. De outra sorte, não haverá chance para nós, meus irmãos. Então, portanto, lutando juntos pela fé evangélica. Pensamento unido,
sentimento unido, vontade unida e agora ação unida. É proibido fazer guerrilha interna, tá bom, meus irmãos? É proibido. É proibido fogo amigo, é proibido. O nosso inimigo está lá fora. Eu sei que às vezes ele entra. Às vezes nós cochilamos e aí ele entra e semeia o joio no nosso meio. E aí o joio desenvolve, cresce, é talentoso, vira pastor, é ordenado, até começa a tomar conta de igreja. E aí, como é que a gente vai tirar o joio do nosso meio? Aí fica difícil. E aí teremos que deixar então para o dia do juízo final. Isso de vez em quando acontece, meus irmãos, por falha nossa. De vez em quando o inimigo entra e começa a minar por dentro. De vez em quando isso acontece mesmo. E eu quero concluir então esta palavra, meus irmãos, neste dia de festa aqui, 32 anos de organização. Então, chegamos, 32 anos de organização. São 32 anos de luta. Quem está aqui talvez desde o início sabe muito bem disso. De guerra. Quantos guerreiros já passaram por aqui ao longo da história? Quantas lutas essa igreja enfrentou? Eu participei de algumas delas. Sentimento de derrota, de fracasso de muitos irmãos. Mas aqui estamos, meus irmãos, comemorando 32 anos de organização. Então, continuamos em luta com o inimigo que está lá fora. Lembre-se disso. Então, para marcar esses 32 anos de organização desta igreja, eu trago de volta o bilhete do apóstolo Paulo a vocês, que pediu para ler aqui no aniversário desta igreja. E o bilhete é esse: vivei acima de tudo, irmãos, por modo digno do evangelho, o evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, meus irmãos. Palavra, querido pastor.